gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Isa, minha amiga, que também trabalha comigo aqui no IPC. Eu tinha feito um vídeo com a Bia e com o Yannick muito legal, que tá aqui no canal, vou deixar pra vocês assistirem logo depois de assistir esse. E hoje a gente veio trazer um tema muito legal pra vocês, que é sobre relações internacionais, que é um tema que vocês gostam muito, vocês sempre me perguntam. E a Isa, ela se formou em RI aqui em Brasília, na UNB. Então hoje a gente veio gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar um pouquinho do contraste, né? Como é que é, quais são as principais diferenças de se estudar relações internacionais em Portugal e de estudar relações internacionais aqui no Brasil. Então, Isa, faça uma introdução de você, o que você estudou, qual é a sua formação. Meu nome é Isabela, eu me formei na UNB, né, como a Raíra falou, em Relações Internacionais em 2016. E depois disso eu fiz um mestrado na Universidade de Lund, na Suécia, em Desenvolvimento Internacional e Gerenciamento. E agora cá estou aqui no IPC. Eu separei algumas perguntas que vocês também fazem muito pelo Instagram, de dúvidas, que eu sei que tem muita gente que tem essas dúvidas em relação a será que eu vou para Portugal ou estudar fora, não só em Portugal, né? Ou vale mais a pena eu ficar aqui pelo Brasil? Ou então será que eu ficar no Brasil vai me fechar portas caso eu queira trabalhar na área fora do Brasil? Primeira pergunta, como é que funciona o curso aqui? São quantos semestres de curso? O padrão são 8 semestres, mas na UNB a gente tem uma flexibilidade para construir a nossa grade. Então tem, na verdade, um mínimo e um máximo de semestres que você pode ficar. Se não me engano, o mínimo são 6 semestres, 6 semestres. 6 semestres, 3 anos. Isso. E o máximo são 12. E a gente tem um ciclo de matérias obrigatórias, um ciclo de matérias optativas e um ciclo de matérias de módulo livre, né? Então, você faz essas matérias obrigatórias e ao decorrer dos semestres, em cada semestre você vai encaixando também matérias optativas, que tem uma lista assim pré-selecionada. E são matérias bastante variadas, de história, do direito, da ciência política, da sociologia, da economia. Línguas estrangeiras também. Língua estrangeira também é obrigatório. O inglês obrigatório, né? Fazer 2 matérias na UNB. E aí tem as matérias módulo livre, que conta até 24 créditos, e aí é qualquer matéria do UNB, desde que você tenha os requisitos, né? Tem um sistema, né? Porque tem limite de vagas, assim, para ver quem que vai entrar no turno ou não. Nossa, isso é muito legal. Lá em Coimbra, pelo menos, na Universidade de Coimbra, a gente tem a opção de escolher algumas matérias, mas isso só no último ano de faculdade. Então, nos primeiros anos, lá são 3 anos de curso, e nos primeiros 2 anos a gente tem as matérias já pré-estabelecidas, não tem como alterar a grade curricular. Depois, no último ano, a gente tem aí a opção de colocar algumas matérias optativas, né, para complementar a quantidade de créditos que a gente precisa até se formar. Então não é tão flexível quanto aqui, pelo que eu percebi, e a gente também não pode pegar assim qualquer matéria do nada, sabe? A gente tem aí alguns direcionamentos pra gente poder pegar nossas matérias. Se você, por exemplo, repete uma matéria desse semestre de agora, você pode no semestre seguinte já fazer essa matéria de novo, ou não? Pode. Pode, né? Porque lá em Coimbra, tipo assim, se eu repetir uma matéria do primeiro semestre do ano letivo, eu preciso esperar o primeiro semestre do próximo ano letivo pra repetir essa matéria. Eu não posso fazer no próximo semestre. Lá não, porque é por semestre, né? Então tem uma nova leva, digamos, de alunos. Outra coisa que eu acho que é importante mencionar é que a gente tem muitos projetos de extensão na UNB. Realmente, acho que o maior erro, assim, numa graduação lá é não aproveitar esses projetos, porque a gente aprende muito além ali daquela teoria de sala de aula. Então, simulações da ONU que nós mesmos organizamos, monitoria, projetos de pesquisa. Tem bastante desses projetos para participar, que eu acho assim muito, muito importante para você começar a ter um contato assim com o que é um mercado de trabalho. Pois é, uma crítica que eu tenho ao curso, assim, como você tá dizendo também, deve ser bem parecido lá com Portugal, é que não tem muita parte prática, a gente não pratica muito. Como relações internacionais também é muito teórico, né? A gente estuda, lê muito, é difícil também de estabelecer uma diretriz mais prática para o curso. Mas assim,
Em questão de toda a oportunidade prática que a gente tem, pelo menos lá em Coimbra, em Portugal, assim, é muito voluntária. É assim... Exatamente. Tipo, da nossa parte, a faculdade em si não incentiva muito, não tem muita atividade dentro da faculdade. Então, essas simulações da ONU que tem, esses projetos, é o aluno mesmo que tem que correr atrás. O aluno que corre atrás, os alunos que organizam isso, assim, tirando esse projeto aí de iniciação à pesquisa científica, que você trabalha com os professores, né? Realmente é tudo dos alunos, a iniciativa dos alunos e fazer também estágio, qualquer coisa, realmente tem que ser sua iniciativa, você tem que correr atrás. Eu acho que isso é um problema geral do curso de Relações Internacionais, ainda que as faculdades não estão conseguindo dinamizar o curso ainda para os alunos, né? De tentar deixar ele de uma forma mais prática. Lá em Portugal o curso é muito tradicional também. São assim, é muito teórico, é muito teor acadêmico, não tem muito aquela parte prática, não é tão dinâmico. Não tem mesmo, assim. É uma coisa assim, a gente fala que quem estuda Relações Internacionais tem que gostar de ler também, porque é muita leitura. E você acha que aqui o curso ele tem algum direcionamento? Tipo assim, você sente que o curso é mais voltado para quem quer ser acadêmico, para quem quer trabalhar com política, para quem quer ir para o setor privado? Você sente que tem essa diretriz, assim? Não acho que não. Assim, setor acadêmico seria. Mas assim, como eu te falei, a gente seleciona as matérias optativas, então você pode dar um foco nesse sentido. Por exemplo, eu fiz mais matéria de ciência política, de sociologia, fiz introdução à antropologia, por exemplo. Outros amigos foram mais para a área de direito, foram mais para a área de economia, de direcionamento profissional, a não ser assim acadêmico, nenhum mesmo, assim, não é que não tenha esse emprego, não existam, não tenha formas de você se qualificar, formas de você conhecer, e eu fiz muito estágio, muito projeto de extensão por causa disso também, porque eu precisava me conhecer melhor, saber onde que eu ia dar certo, me qualificar de alguma forma. Então, assim, mas é um universo paralelo, um pouco a universidade, que você tem que correr atrás meio que por fora. E, assim, uma coisa também que é importante salientar, gente, é que uma das principais diferenças, assim, que tem dos cursos é o foco, né? São as áreas de estudo. Então, por exemplo, em RI, lá na Universidade de Coimbra, eu estudei muito União Europeia. Então, assim, sistemas políticos da União Europeia, organizações europeias, são focados mais no continente europeu. E não tem muitas matérias opcionais que voltam o foco para RI aqui na América Latina, América do Sul, Brasil, não tem muito. Eu acho que aqui já tem mais esse direcionamento. Sim, então, com certeza. Isso também vai depender muito do que você quer estudar. É uma coisa que eu senti falta, porque eu gosto muito dessa área de América Latina, de estudos latino-americanos, de política externa brasileira. São coisas que eu não vi lá, o que é compreensível, porque eu estava numa instituição europeia, mas assim, isso também vai depender, é importante de falar porque são coisas que você não vai ver se você estudar lá, por exemplo, entendeu? E aqui também foca mais em políticas brasileiras que políticas europeias, né? Matéria de história da política externa do Brasil, análise das relações internacionais do Brasil, matérias em questões de desenvolvimento, de política econômica. Agora, quem quiser dar uma olhada nas matérias que a UNB oferece, é só entrar no site do Matrícula Web. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês tanto o link da UNB, para vocês poderem ter uma noção da grade curricular lá, quanto da Universidade de Coimbra, que foi onde eu fiz Relações Internacionais, para vocês darem uma comparada em quais são as matérias que abordam nos cursos, para vocês terem uma noção. Sobre possibilidade de fazer intercâmbio durante o curso, ao longo do curso, como é que funciona? Você acha fácil? É algo acessível? Então, a UNB tem, né, assessoria internacional, e eles têm, assim, parcerias com várias universidades em vários lugares, assim, do mundo. Você também pode entrar no site da assessoria internacional da UNB e dar uma olhada nisso. Então, é uma coisa que requer planejamento, assim, tanto por causa do processo seletivo quanto financeiro, porque vez ou outra tem alguma bolsa, tem alguma coisa, assim. Funciona assim, todo começo do semestre abre o processo seletivo e o que conta? Conta o seu índice de rendimento acadêmico, então interessante manter notas altas. É a média das matérias? É um cálculo lá que eu não sei explicar como é que é. #humanas.
E depois eles também contam essas atividades de extensão, estágio, tudo isso conta ponto. Então, você se inscreve, você preenche lá um formulário, você pega o certificado de tudo que você fez. Algumas universidades eles vão exigir um TOEFL, alguma coisa, ou outros um curso de línguas, assim. E eles vão fazer essa contagem de pontos. E aí vão lançar, né, a relação, né, de cada candidato, a pontuação. Então, a pessoa, digamos que com a pontuação mais alta, escolhe primeiro. Entendi. E aí vai segunda, terceira. E você se inscreve por língua. Isso é uma coisa que eu achava chatinha. Porque ou você se inscreve para de inglês, ou para de espanhol, para francês. Aí, às vezes, também tem alemão, pode ter russo. Igual a gente viu aquele dia, Raíra, que tem agora uma Universidade da Rússia. E em relação à candidatura, você pode se candidatar todo o semestre para ir ou tem alguma fase específica do seu curso que você pode ir? Olha, eu não assim me lembro de ter um requisito de você tem que ter feito tanto do curso para poder ir, não me lembro de ter esse requisito. Mas geralmente as pessoas vão mais pro final do curso mesmo, justamente porque você precisa juntar a pontuação. Lá em Coimbra, gente, funciona assim. Na União Europeia, né, funciona assim. A gente tem um sistema de Erasmus, que é um intercâmbio entre países da União Europeia. Então, os intercâmbios lá, normalmente, em Portugal, funcionam no último ano, no primeiro semestre do último ano de curso. Então, por exemplo, o meu curso foi de 3 anos. Eu fui fazer a mobilidade no primeiro semestre do último ano, do terceiro ano. E lá, nesse Erasmus, você pode escolher uma série de faculdades dentro da União Europeia. Quando você escolhe universidades dentro da União Europeia, você tem acesso a bolsas para você poder ir, você tem acesso a auxílio financeiro da União Europeia para você poder estudar fora. Então, o intercâmbio de estudantes lá dentro da União Europeia é muito fácil. Mas se você não quiser ir para um país da União Europeia, você pode ir para um país fora, como foi o meu caso, que foi para o Japão. Mas você não tem acesso a essas bolsas igual tem na União Europeia, que é obrigatório, assim, tipo, todos os alunos recebem. Quando você vai pra fora da União Europeia, você não tem esses auxílios, você se banca, né? E então, em relação à bolsa, por exemplo, aqui na UNB, eles fornecem algum tipo de auxílio financeiro? Como é que funciona? Então, você não precisa pagar, assim, nenhuma mensalidade pra universidade. Pelo menos se tem alguma que você precisa pagar alguma coisa, eu desconheço. Mas você precisa arcar com os outros custos todos, de visto, de passagem. Não tem nenhum tipo de auxílio, então? Olha, geralmente não. Eu sei que volta e meia aí tem algum outro programa específico que oferece bolsa, mas assim, esse geralzão que abre todo ano, começo do semestre, acho que não tem. E assim, uma coisa também interessante se falar, que eu já até abordei no vídeo falando sobre Erasmus, eu fiz um vídeo falando sobre esse esquema de Erasmus lá na União Europeia, é que você pode procurar bolsas por conta própria. Então, assim, se você procurar um auxílio privado de algum banco, então, por exemplo, às vezes bancos do país que você está querendo ir abrem bolsas para estudantes. Às vezes embaixadas pode abrir algum programa de bolsa. Exatamente. Pelo menos no meu processo seletivo da mobilidade, a gente tem um certo processo seletivo e normalmente esse processo seletivo acontece 1 ano antes da mobilidade. Então, quando o programa começa em setembro, no setembro do ano anterior, a gente já está começando a mandar candidatura, falar com o coordenador do curso sobre aonde você tem interesse em ir, para ele analisar a acreditação de matérias, porque tem todo esse esquema de acreditação de matéria também. Você não vai lá só para se divertir sendo intercambista, né? Tem que estudar também. Aqui no Brasil tem uma diferença muito grande que eu acho que é muito bom em relação a Portugal, que é você poder fazer estágio ao longo do seu curso, né? O curso inteiro. O curso inteiro, exatamente. Lá em Portugal, gente, eu não vejo incentivo nenhum para fazer estágio enquanto você tá cursando. E os estágios que a gente consegue, normalmente, são mais pro final do curso. Eu não sei exatamente como tá agora, assim, em geral, aqui no Brasil você pode fazer curso até de primeiro semestre. Lá no IHEL, no IHEL, Instituto de Relações Internacionais, eles estavam tentando segurar o pessoal até depois do terceiro semestre, até o terceiro semestre para depois fazer. Não era muito incentivado, não. Os professores acho que não gostavam muito, porque queira ou não, isso tira o seu tempo para ler o texto, para estudar pra matéria. Mas tipo assim, então, incentivado, que eu digo no sentido de você poder fazer. Pode fazer. Tipo, por exemplo, é fácil de você encontrar? Porque assim, lá, se você é estudante de RI, você tá no 2º ano, qualquer tipo de estágio que você se candidatar,
acho que não vai ser tão válido por você ainda estar no curso, entendeu? É isso que eu digo, tipo... Lá, normalmente, eles prezam por alunos que já estão para acabar ou que já acabaram. É muito difícil você ainda estudando conseguir um estágio, entendeu? Não, aqui consegue, não é difícil de conseguir estágio, não. Geralmente é remunerado. Mas, assim, muitos estágios, assim, geralmente também são bem, assim, mais exigentes com o tempo que você vai passar lá, com a responsabilidade que você tem. Eu acho que vai muito da escolha aí de cada um, né? Tem gente que realmente tem a necessidade financeira e entende. Prefere. Assim, o que você pode fazer para te ajudar a se qualificar um pouquinho mais, assim, para conseguir um estágio, é fazer esses projetos de extensão, assim, sabe? Para muita gente é o primeiro contato profissional mesmo, a primeira experiência profissional. É uma coisa que eu sempre falo, cara, RI é muito currículo. Então, quanto mais informação legal, importante, relevante se colocar no currículo, é melhor, assim, sabe? Então, estágio, voluntariados, qualquer tipo de atividade extracurricular conta muito no currículo na hora de ser contratado, ou mesmo de conseguir uma vaga em estágio também, né? Assim, não é que não tem emprego, só que não é fácil de entrar no mercado, então você precisa correr atrás. Até porque RI é um curso muito amplo, então a gente tem muita área pra seguir. O que acontece muito também é o pessoal, na hora que forma, fica um pouco indeciso do que direciona a área. Então, isso também é uma coisa interessante pra se falar sobre currículo, que é você direcionar o seu currículo o máximo possível, né? Por isso que pra mim foi muito importante mesmo fazer bastante estágio, fazer bastante projeto de extensão, porque nisso aí eu fui descobrindo realmente onde que eu queria seguir a carreira depois. E você sente aqui no Brasil alguma tendência maior para algum setor específico? Tipo assim, você acha que o mercado de trabalho aqui ele se abre mais para quem procura o setor privado, setor público, organizações internacionais, diplomacia? Você sente que os estudantes de RI aqui, eles têm algum foco maior em alguma área? Não, eu acho que varia muito, assim. Você vê as pessoas entram no curso, cada uma realmente vai desenvolvendo um interesse diferente, então... Acho que aqui em Brasília, cidades grandes em geral, mas aqui em Brasília, como tem muita embaixada, tem sede de organização internacional, então tem área para isso. Para São Paulo, por exemplo, acho que tem mais área para essa área de comércio, essa área privada. Lá em Portugal, o que eu vejo é uma tendência maior, assim, indo para o setor privado, também porque, querendo ou não, o setor privado acaba sendo um pouco mais acessível de você conseguir emprego, sabe? Porque setor público, pelo menos aqui no Brasil, também depende muito de concurso. Você ainda não tem muito conhecimento de inglês, assim, se quer fazer o curso, vai lá, faz, mas junto com o curso, leve o seu curso de inglês também. Sim, não é nem só pelo currículo, é mesmo pela praticidade do dia a dia, do ambiente de trabalho, entendeu? Porque às vezes você vai, por exemplo, aqui o nosso estágio, a entrevista foi realizada em inglês, então não adianta você também colocar lá no seu currículo que você sabe inglês, você é fluente em inglês, e chegar na hora você não sabe ler um texto, você não sabe se comunicar. Então é muito importante você realmente desenvolver isso como uma característica profissional, né? Em relação a, por exemplo, se formar aqui no Brasil, você acha que se formando aqui no Brasil, você continua tendo muita possibilidade de ir lá pra fora, pra estudar lá fora, conseguir um emprego lá fora ou então um mestrado como você fez? Ou você acha que é mais difícil comparado às pessoas que já estudam lá fora? Assim, ter se formado, assim, na UNB, assim, não, ou no UNB ou no Brasil, assim, de forma alguma é uma barreira, não é mesmo. Assim, barreiras são outras. Barreiras sabe, você não ter um visto, financeira, barreira. Sim. Mas não é uma barreira, assim, pelo fato de ter estudado aqui, de ter se formado aqui. Muito pelo contrário, empresas, universidades boas, eles prezam pela diversidade, assim, de formação dos seus funcionários, é uma coisa enriquecedora. Também acho que questão, né, eu já conversei com a Raíra outras vezes, isso é questão de saber vender seu peixe. Sim. Entendeu? Você no que você fez, com o que você tem, você vai ter que saber apresentar e argumentar isso de uma forma que mostre por que isso é importante, por que isso seria valioso para aquela universidade, para aquela empresa. Você que já estudou tanto aqui no Brasil, fez o curso de bacharelado aqui e fez o seu mestrado fora, quais são as vantagens que você sentiu estudando a área de RI fora? A diferença que eu vi quando eu fui para Dinamarca é que realmente lá eles estudam de uma forma bem mais aplicada, muito, sabe? A realidade, os fenômenos, os fatos. Aqui, por exemplo, a gente problematiza teoria para depois aplicar a realidade. A gente
é bem o contrário. Você problematiza a realidade para depois ver, aplicar a teoria, ver como a teoria serve a essa realidade. Foi um dos principais motivos que me levaram a fazer o mestrado no exterior, porque eu queria um curso mais prático, mais aplicado, então por isso acabei indo para a Suécia também. A Dinamarca e a Suécia, né, são países assim, não são iguais, são similares em muitas coisas. E o meu curso, ele tinha realmente, de mestrado, um foco mais prático, mais profissionalizante. Para quem quer saber, é o curso de International Development and Management. Se você quiser, Raíra, você deixa também o link. O link aqui da descrição do curso? Sim, é um curso realmente mais prático. Tinha estágio obrigatório, pesquisa de campo é obrigatória. A vantagem que eu vejo, por exemplo, de ter estudado em Portugal é a acessibilidade a esse tipo de atividade. Porque, assim, como lá na Europa, eles, pelo menos na Europa, né, não sei como é nos Estados Unidos, enfim, no Japão também tinha muito incentivo. Lá eles têm muito essa coisa de dinamizar, de ter esses projetos com parcerias entre os países mesmo da União Europeia. Então era muito mais fácil para mim, estando em Portugal, ir, por exemplo, para a França, pegar um avião ali do lado e participar de uma conferência, participar de uma simulação da ONU, que sempre tem. O calendário nessa área de relações internacionais lá na Europa é muito completo. Você tem muita atividade legal para fazer, você pode participar de muitos eventos e querendo ou não, logisticamente mais fácil. Você não vai sair daqui do Brasil e ir lá para a França a hora que você quiser, né? Porque é muito mais caro, é muito mais longe. Então, assim, uma das facilidades que eu senti de ter estudado fora é em relação a esse acesso às oportunidades. Uma mensagem, assim, geral desse vídeo é que, assim, tudo, né, tem tanto estudar aqui, estudar fora, ou seja, tem os vantagens e desvantagens, não existe, assim, situação ideal. Sim. Então, eu acho que cabe a cada um, né, colocar na balança e ver o que é melhor pra você, né, o que te interessa mais. Bom, gente, eu vou deixar os links que a gente comentou aqui, tudo aqui na descrição. E se vocês forem tendo dúvidas, se vocês quiserem sugestões de outros tipos de assuntos relevantes em relação a esse tema, vai deixando aqui embaixo também. Então espero que eu possa ter ajudado a clarear aí pra vocês, como é que, né, contando um pouco da minha experiência e qualquer dúvida também, não sei, pode deixar nos comentários. Claro, né? sim. Posso talvez responder Com depois. certeza. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão. Beijo, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.